O nome de Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. O assunto da palavra é a natureza da fé e exemplos da fé tirados do Velho Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêem. Então aqui já está uma definição da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas que nós não vemos. Isto é a definição da fé. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, nós cremos que o Senhor fez a matéria, que não existia nada, era um profundo vazio. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, pela fé, Abel apresentava sacrifícios melhores, sacrifícios agradáveis a Deus, que até o dia de hoje se fala dela. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, Enoque não provou a morte. Pela fé, Enoque deu testemunho diante de Deus e Deus se agradou. Deus o trasladara vivo, o homem que não provou a morte. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, pela fé, nós nos aproximamos de Deus. Aquele que não tem fé, é impossível agradar a Deus. Para se aproximar de Deus, precisa crer que Ele existe. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então Noé ouviu de Deus as instruções para construir a arca e que iria ter um grande dilúvio na terra. As águas encheriam o mundo daquela época, e isso aconteceu. E Noé acreditou e começaram a construção da arca, ele, a esposa e os seus filhos. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, Abraão creu e obedeceu a Deus, saindo de onde estava, das suas terras, indo para uma terra que não conhecia. Creu naquilo que Deus falou com ele. Pela fé habitou na terra da promessa, como terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então a promessa estava sobre Abraão, sobre o seu filho Isaque e sobre Jacó, o seu neto, filho de Isaque. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então Abraão também deu o exemplo, eles moravam em tendas, não edificaram casas, dizendo para nós que aqui no mundo não tem casa permanente, mas eles esperavam a terra da promessa que Deus tinha prometido para eles. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Sara também creu naquilo que o anjo lhe falou, na promessa que Deus mandou para ela,
um anjo falando que ela iria conceber, e esperou. Já era uma senhora idosa quando o anjo apareceu para ela e deu as boas novas do nascimento de Isaque. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. E aqui fala também, pela fé ela creu e concebeu de um homem idoso. Abraão já era avançado em idade quando se cumpriram essas promessas, e Sara teve um filho de Abraão. E descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia do mar. Então Abraão e Sara tiveram um filho, Isaque, e a promessa veio se desencadeando. E aí teve promessa para Isaque, nasceu Jacó. E de Jacó os 12 filhos, entre eles José, que foi vendido pelos seus irmãos por inveja, por ciúme, porquanto Deus era com José, e Deus o exaltou. Ele foi lançado pelos seus irmãos numa cova para ser morto ali, e foi tirado por umas pessoas que passavam, os comerciantes da época, que o viram no poço, tiraram e o levaram para o Egito. E lá no Egito tem a linda história. Ele foi para o calabouço e Deus era com José, uma história muito bonita. Leia essa história. E Deus o tirou do calabouço e o exaltou, e Deus revelou o sonho do rei para ele, e assim se sucederam. Deus o colocou como governador no Egito. Linda essa história, a história de José. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então eles estavam aguardando pela fé a promessa da terra da promessa, e creram e foram forasteiros e peregrinos na terra, e habitando em tendas, não edificaram casas permanentes, mas moravam em tendas e iam andando e mudando de lugar, buscando a terra da promessa. E assim é para nós nos dias de hoje. Nós, pela fé, esperamos a terra da promessa, a salvação do Senhor, a vida eterna com Cristo Jesus. E isto é pela fé. Então, como eles caminhavam e andavam em busca, esperando chegar na terra da promessa, assim somos nós no dia de hoje. Pela fé, a promessa deles da terra da promessa era a terra de Canaã, é Israel de hoje. E se fez uma grande multidão. De Abraão e Sara formou-se uma grande multidão, como as estrelas do céu e como a areia do mar. E somos nós também, filhos de Abraão pela promessa, pela fé. Também fazemos parte desse povo e dessa grande multidão. Tenha fé, busque o Senhor, busque também caminhar para chegar na terra da promessa, na salvação em Jesus Cristo, uma salvação que Ele ressuscitará todos na sua vinda e levará aqueles que lhe foram fiéis, aqueles que acreditaram, aqueles que obedeceram a sua palavra, para a terra da promessa, para Sião celestial, para a Nova Jerusalém, para estar com Ele na glória de Deus. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Agora buscamos a pátria celestial. Eles caminhavam e buscavam pela terra da promessa, na Canaã, a Canaã terrena, e simbolizando para nós a Canaã celestial, a qual todos buscamos em nome do Senhor Jesus, pela fé em Deus, pela fé em Jesus Cristo, pela fé no Espírito Santo e na palavra de Deus. Nós cremos nas promessas de Deus e recebemos os dons do Espírito Santo.
a guia do Espírito Santo. O Senhor Jesus subiu ao céu e disse antes de subir: irei para o meu Pai, mas vos deixarei outro Consolador, que vos ensinará e vos fará lembrar de tudo que eu vos ensinei, e nos fará lembrar da palavra de Deus, da palavra do Senhor Jesus Cristo, dos seus ensinamentos, da sua palavra gloriosa. Mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Já existe uma cidade preparada para todo aquele que obedecer a Deus e crer na sua palavra, receber esse convite da salvação, o convite da promessa de Deus. Glória a Deus, aleluia. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Quando Deus pediu o sacrifício de Isaque, o Senhor estava testando a fé de Abraão. E Abraão obedeceu. Abraão ofereceu o seu filho Isaque, iria imolá-lo com uma faca, mas Deus, o anjo apareceu, segurou no braço de Abraão e disse: Abraão, Abraão, não faças isso. E aí o Senhor preparou um animal para ser imolado naquele dia, naquele momento. Apareceu um carneiro enroscado nos galhos, e Abraão ofereceu aquele carneiro no lugar de seu filho Isaque. Mas essa atitude de Abraão ficou registrada como fé, como Abraão obediente à fé, porque ele acreditava que Deus daria de volta o seu filho Isaque, mesmo que ele obedecesse, obedecendo, se ele imolasse o seu filho, Deus o traria de volta. Mas era simbólico, e Deus viu que um homem obedeceria a sua palavra, e isso Deus também permitiu que o seu Filho, Jesus Cristo, fosse imolado por todos nós, passando pelo duro e difícil e doloroso sacrifício na cruz por todos nós. Levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si os nossos pecados. Aquela maldição que estava sobre todo pecador foi lançado sobre Jesus Cristo, sofreu amargura e dor, um sofrimento terrível, por amor das nossas almas, para nos salvar e nos resgatar. Portanto, Deus passou por este grande sofrimento, mas o Senhor o ressuscitou dos mortos, glorioso, e lhe deu todo o poder no céu e na terra, ao seu Filho, e essa grande responsabilidade de nos ressuscitar no último dia para a salvação e glória. O Senhor entregou tudo nas mãos do seu Filho. E Abraão ficou na memória como pai da fé. Obedecendo a Deus, ele sabia, Abraão, que tinha promessa sobre ele, sobre o próprio filho, e que Deus não mudaria aquelas promessas. Abraão foi firme e fiel. Portanto, nós precisamos buscar a Deus com fé. Você, aceitando o convite da palavra de Deus, isto também se torna uma prova da sua fé, porquanto você estará crendo naquelas promessas que ainda não ocorreram, mas que ainda vão acontecer como verdade, como verdadeiro, e que Deus vai executar esta verdade. O Senhor reserva uma grande salvação para aqueles que têm fé e acreditam. Creia na palavra de Deus e venha obedecê-la. Esta é a palavra de hoje, que fala sobre a natureza da fé, exemplos da fé tirados do Velho Testamento. Olha a definição da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não se vê. Isto é a fé. Fique com Deus, medite nesta palavra, está aqui no livro aos Hebreus, capítulo 11. Deus abençoe você e toda a sua casa. Amém. Glória a Deus. Amém.